Abrir a palavra do Senhor no texto de Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Diz o texto de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou repetir este versículo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou como diz a outra versão, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Eu estou reformando a minha biblioteca, encontrei lá um livro, e encontrei o autor desse livro na internet, e tentei me comunicar com ele, perguntando a respeito da fundação de um trabalho que havia sido mencionado, mas os dados não tinham sido entregues. E eu saudei: como está o senhor? Tudo bem? Eu não o conheço pessoalmente, mas eu vi que o senhor falou dessa instituição, que ela completou 100 anos. Eu gostaria de saber como foi que ela começou, e vi também que o senhor escreveu um livro a respeito do assunto. Eu tenho interesse de comprá-lo. O senhor poderia me dar informações? Então, depois de horas que eu havia escrito, e ele estava online, ele respondeu assim: tudo isso está no livro. Tá bom, só que eu não tenho o livro. Como é que eu vou saber se eu não tenho o livro? Por isso que eu disse para ele: eu estou querendo comprar o livro. Mas aí eu já percebi que a conversa era pouca, então eu escrevi assim: desculpe incomodar. Até logo, terminou a nossa conversa. Ele tinha a informação, mas ele me disse que a resposta ao pedido que eu fizera estava no livro. Ele tinha o livro, eu não tinha. Então eu fiquei sem saber a resposta daquilo que eu perguntei. Mas sabe que isso me lembrou uma coisa muito interessante e triste nos dias atuais. Nós estamos tratando todas as pessoas que nos conhecem nas redes sociais como se elas já fossem conhecedoras de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós compartilhamos mensagens de edificação, mensagens de bênção, mensagens de alegria, como se as pessoas já fossem detentoras da resposta à necessidade de suas almas. Eles precisam ser salvos. Nós trazemos as pessoas para a igreja, e na maioria das vezes nós as acostumamos conosco. Eles se acostumam a ouvir a nossa linguagem, eles se acostumam a ouvir as nossas músicas, eles se acostumam a fazer oração da forma com que nós as fazemos. Mas ninguém para dizer a eles o seguinte: você de fato tem a resposta para a salvação da sua alma? Você sabe de fato o que é ser um cristão do jeito que a Bíblia, que tem a informação, nos informa? Nós apenas recomendamos a eles o seguinte: leiam a Bíblia, lá está escrito. Vá à Bíblia, lá você encontra. Mas nós não dizemos a eles aquilo que sabemos. Nós compartilhamos a periferia da fé. Nós compartilhamos o glacê do bolo, mas o âmago da mensagem, a mensagem em si, tem sido deixada de lado. Há tempos atrás, quando tínhamos a Semana Santa, o Natal, a Semana da Pátria e outros eventos mais, as igrejas faziam as conferências
conferências evangelísticas. Elas combinavam, faziam convites, traziam pregadores que pregariam sobre um tema evangelístico, que pudesse dizer às pessoas que ainda não conheceram a Cristo como é converter-se, o que é tornar-se cristã. Então as igrejas celebravam estas conferências, lotavam de gente, fazia-se apelo para a conversão destes pecadores, e muitas pessoas verdadeiramente se convertiam, porque conversão não é levantar a mão. Levantar a mão é uma decisão, mas ela pode ser efetiva ou apenas emotiva. Se ela for emotiva, acabou a conferência, acabou também a decisão dela. Mas se ela for efetiva, a vida desta pessoa vai mudar. Mas foi necessário que aquele que pregar a palavra de Deus informasse as pessoas sobre qual era a resposta. E nós não temos usado as nossas redes sociais, os nossos WhatsApp, nós não temos usado as nossas amizades ou as nossas literaturas para dizer a verdade para o pecador inconverso, dizer a eles: vocês estão perdidos, e com os seus pecados vocês irão para o inferno. Mas Deus preparou um plano para a salvação de vocês, na pessoa do Filho dele, Jesus Cristo. Esta é a mensagem que nós deveríamos partilhar com todas as pessoas. Não é apenas partilharmos a nossa alegria por estarmos na igreja, a nossa alegria por participarmos dos eventos eclesiásticos, a nossa alegria por termos uma Bíblia que tem boas mensagens. Isso tudo é importante, mas é a periferia. Nós precisamos informar sobre a mensagem do âmago da fé cristã. Cristo veio ao mundo para se fazer sacrifício por nós. Esta é a mensagem da fé, a mensagem que salva. Nós lemos no começo do culto o texto de Isaías capítulo 53. Esse texto para nós, para muitos de nós, passa despercebido no meio do livro do profeta Isaías. A gente vai lendo, lê o capítulo, passa para o próximo e nem atina com a importância deste texto. Mas eu digo aos irmãos que para um judeu, o texto de Isaías 53 pode fazer toda a diferença em sua vida. E é justamente por causa de Isaías 53 que muitos judeus abrem os seus olhos e descobrem uma grande verdade. Porque todos os judeus na época da sua Páscoa celebram a Páscoa. Eles colocam uma cadeira a mais no dia da celebração, dizendo: Deus vai mandar o Messias, Deus vai mandar o enviado, que vai ser o rei de Israel e que vai dirigir a nossa nação e vai redimir o seu povo. E aí, quando um judeuzinho que tem que decorar Isaías, que tem que decorar Deuteronômio, chega em Isaías 53 e pergunta para o papai, ou pergunta para o rabi da sua sinagoga: a quem se refere o profeta? Pergunta similar à que fez o eunuco etíope que estava no deserto quando foi visitado pelo evangelista. A quem se refere Isaías 53? A ele mesmo ou a algum outro? A resposta do rabino ou a resposta do pai judeu muitas vezes é um tapa na orelha e dizendo a ele: nunca mais pergunte a respeito deste texto, nunca mais fale a respeito desta palavra, ela está misteriosa, ela é um segredo, Jeová não a revelou, então nós não podemos nem lê-la adequadamente.
Nós cantamos aqui o 396 e cantamos inúmeros outros hinos que são da autoria ou da tradução de um judeu. O nome dele é Salomão Luiz Ginsburg. Esse homem, quando tinha os seus 17 anos, fez esta pergunta lá na Europa, para o seu pai, para o seu tio: a quem se refere Isaías 53? Ele recebeu o tapa, ele foi colocado bem diante da sua família, dizendo: não ouse querer saber a respeito deste texto, e vá falar isso para um adolescente. Ele foi a coisa que ele mais quis saber: quem é esse servo sofredor? E ele então olhou materiais evangelísticos que apontavam que o verdadeiro Messias enviado por Jeová era Jesus Cristo, que nascera em Belém há 2000 anos atrás. E ele então, lendo o seu Velho Testamento e tendo estas informações, converteu-se ao Messias e entregou seu coração ao Messias. Quando foi falar para o seu pai, quando foi falar para o rabino da sua sinagoga, ele então recebeu a ordem: suma desta casa, você não é mais nosso filho, você está morto e sepultado, não queremos saber notícias suas, não queremos mais vê-lo em lugar algum e nem saber a respeito do seu destino, porque você há de queimar no inferno pela eternidade, porque abandonou a Jeová, recebendo este falso Messias. Colocaram Salomão Luiz Ginsburg na rua, e ele então, lá em Portugal, começou a servir a Deus numa igreja reformada, e ficou sabendo da necessidade da então nascente Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro, e ele então veio para o Rio para ajudar aquela igreja que fundara a primeira escola bíblica dominical em terras brasileiras. Era um homem que amava a música. Então, como os líderes daquela igreja também amavam a música, começaram a trabalhar num inário. Não havia inários entre nós, e eles trabalharam na formulação do inário chamado Salmos e Hinos. Salomão preparou 16, e ele então leu um texto sobre um pastor batista. Os batistas estavam recém-chegados no Brasil, que estava falando sobre o batismo, que era por imersão e que deveria ser feito após a conversão de uma pessoa. E ele então achou aquilo ridículo e começou a replicar no jornal contra esse pastor. Zacarias era o nome desse pastor. E então ele disse assim: eu vou até aí no Recife para debater com o senhor, e o senhor vai ver que esse batismo por imersão não é bíblico. E ele respondeu: venha. E durante o caminho ele foi estudando para dar boas respostas para o pastor Zachary Clay Taylor, e foi estudando, e de repente ele descobriu que quem estava errado era ele, e o pastor Zacarias estava certo. Então, quando chegou no Recife, o pastor Zacarias foi recebê-lo. Salomão disse assim: pastor, eu vim aqui para um debate público com o senhor, mas durante o caminho, estudando a palavra, eu descobri que quem está errado sou eu e o senhor está certo. Então, na verdade, eu vim pedir para o senhor me batizar. Chegou lá, foi batizado, pediu o desligamento da Igreja Evangélica Fluminense, mas em paz, e perguntou a eles: vocês me permitem que eu leve os 16 hinos comigo? Pode levar, não tem problema nenhum, Deus lhe abençoe. E uma semana depois ele foi nomeado missionário batista no Brasil, e com aqueles 16 hinos ele fez uma apostilinha pequena chamada Cantor Cristão, e foi assim que nasceu o nosso inário. E aí então, adicionados inúmeros hinos, ele é o que é hoje com seus 581 hinos. Um judeu que descobriu o Messias de Israel. Inúmeras igrejas foram fundadas por este homem, inúmeros pastores foram ordenados por este missionário, inúmeros artigos e textos foram escritos por ele para a edificação da fé. Tudo porque alguém parou
e explicou para ele qual era a resposta que estava no livro. E nós precisamos saber dizer às pessoas a verdadeira mensagem do Evangelho. Não adianta fazer o que esse autor falou comigo, a resposta está no livro. Não adianta dizer para as pessoas, vá no tal site, vá na minha igreja, compre tal literatura, assine tal canal. Não! Eu e você somos portadores da mensagem e temos que abrir a nossa boca e pregar a palavra. Foi assim que o Evangelho cresceu no primeiro século. Diz-nos a história da igreja cristã que ao final do segundo século da era cristã, eram mais os cristãos do que os não cristãos em toda a região da Europa. E como é que isso aconteceu? Porque a lavadora de roupas ia lá no tanque, e enquanto estava lavando roupas com as outras mulheres, ela estava dizendo assim: assim como eu lavo esta roupa, Jesus lavou-me dos meus pecados. Mas que Jesus é esse? Jesus, o Messias de Israel, que nasceu em Belém, foi morto, ressuscitou e é o nosso Salvador. E aí um monte de lavadoras de roupas também recebiam Cristo como Salvador. O soldado estava lá na sua postura e dizia para os seus companheiros: assim como sou fiel ao meu sargento, ao meu capitão, ao meu general, sou fiel ao meu grande príncipe, o príncipe dos exércitos do Deus vivo. Mas que Deus vivo é esse? É o Deus que criou o céu e a terra, e que mandou seu filho, que é o grande leão da tribo de Judá, e acabava pregando para aqueles soldados, e os soldados também se convertiam. Os filósofos, falando sobre filosofia, entrava então alguém que também era filósofo e cristão, e ia debater a filosofia à luz da fé cristã, e as grandes controvérsias e as grandes obras dos chamados pais da igreja mostram aqueles primeiros cristãos levando às pessoas a mensagem de salvação, que era o âmago do que queriam: comunicar Cristo para as pessoas. Nós devemos fazer o mesmo, comunicar Cristo para as pessoas, conduzi-las à fé, conduzi-las à conversão, conduzi-las ao arrependimento dos pecados, conduzi-las a depositarem única e exclusivamente a fé em Jesus Cristo, que veio, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Jesus que pagou o preço de todos os nossos pecados e que está presente no coração e na mente de todo aquele que o invoca de verdade, pois a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Esta é a fé cristã. Não adianta falar de fé cristã sem falar de quem é Cristo. Não adianta falar das nuances do Evangelho se nós não apresentarmos o verdadeiro sentido disso. Dias atrás, um vídeo de alguém que agora virou moda fazer humor com as coisas de Deus, um pastor fazendo humor. Ele então lá assistindo sua série predileta, e a mulher entra da cozinha para a sala triscando de raiva, porque ele estava na televisão de novo. E ele então desliga a televisão e dobra os joelhos e começa a simular uma linda oração. E eu escrevi ali para aquela pessoa, eu pensei que Êxodo capítulo 20, que diz: não tomarás o nome de Deus em vão, ainda estivesse em evidência. Não pensei que a gente pudesse brincar de orar. Os irmãos não imaginam quantas pessoas e quantos pastores me agrediram, porque eu simplesmente invoquei a palavra. Hoje é crime você invocar a palavra. Hoje é errado você ir à palavra. Por quê? Porque fundamos um grupo cristão que não tem Cristo. Um grupo cristão desprovido de Cristo. Um grupo cristão que não se norteia pela mensagem, pelo livro que tem a resposta. É um grupo cristão que tem tudo, menos Cristo. E nós somos chamados primeiro
para analisar se a nossa fé cristã é autêntica. Será que somos cristãos de verdade? E o que é que nos identifica com Cristo? Sermos bons? Há pessoas não cristãs que são boas. Sermos inteligentes? Isso não diz respeito à fé, diz respeito aos nossos dotes. Será que ter bons costumes? Bons costumes não salvam ninguém. O que é que me identifica como cristão? O que me identifica como cristão é a consciência absoluta de que sou um miserável pecador e que com os meus pecados eu estou eternamente separado de Deus, e que Deus me amou tanto que por sua livre graça enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que ele, Jesus, se fizesse sacrifício para a minha salvação. E quando eu ouvi a voz do Mestre, quando eu ouvi a voz de Cristo, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando eu atendi a este chamado, Jesus tirou de sobre as minhas costas o fardo pesado do pecado, como fez com o Peregrino, aquela literatura tão linda de John Bunyan, e do meu coração ele tirou a condenação, e limpou a minha alma, e fez de mim uma nova criatura. A graça faz com que Deus não me trate conforme eu mereço. Para Ele me tratar conforme eu mereço, eu deveria ir para o inferno. Mas a graça do Senhor fez com que repousassem os meus pecados todos em Cristo. E Ele morreu por mim. E Ele foi sacrifício por mim. E Ele deu a vida por mim. E hoje, se eu olho para Jesus, autor e consumador da fé, eu recebo vida. E vida com abundância. E ser cristão agora é andar com Jesus. É viver com Jesus, é tomar as decisões baseadas na palavra de Jesus, é viver pela graça dele quantos dias ele quiser que eu viva, e também me tornar portador desta mensagem, pois o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias de Israel, disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a toda a sua igreja que viesse a crer nele, disse para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As boas novas. Que boas novas? Esta mensagem que está no livro. Mas antes de estar no livro, esta mensagem precisa estar na nossa boca, e nós devemos falar dela, viver esta mensagem, divulgá-la com todas as ferramentas que tivermos ao nosso dispor, que todos saibam que somos cristãos, não para ostentação da fé, porque isso é pecado, mas para que todos saibam que há esperança para o pecador arrependido, há esperança para o pecador que abre o coração e recebe a fé e é transformado, e o perdão dos pecados para sempre. Isso é fé cristã. E nós devemos partilhar esta fé com os nossos amigos, e não descansarmos enquanto não vermos as pessoas por quem oramos convertidas. Devemos orar por todas. George Miller, que foi chamado do homem das mais de 50.000 orações respondidas, orou pela conversão de alguns amigos, e alguns deles ele não chegou a ver os convertidos, mas está registrado que todos aqueles por quem ele orava converteram-se ao Senhor, porque Deus se apraz em responder este tipo de oração. Um marido não pode ficar descansado enquanto sua mulher vai para o inferno, nem a mulher descansada ao ver o seu marido perdido nos pecados. Um pai não pode ficar em paz quando ele já vê que gerou filhos para o inferno, e ele tem que reivindicar em oração, dizendo: Pai Santo, eu não gerei para povoar o inferno, eu peço, eu clamo, eu imploro
imploro, eu suplico para que o meu filho entregue o seu coração para Jesus. Eu o quero ver no céu. E assim, a nossa vida vai girar em torno do Senhor, em torno de conduzir as pessoas aos pés da cruz. E o nosso assunto será Jesus. O nosso assunto será Cristo. O nosso assunto não será mais antropocêntrico. Não seremos o centro do púlpito. O púlpito não foi construído para massagear o nosso ego, para dizer que somos heróis, que somos vencedores, que somos ricos, que ninguém pode nos vencer. O púlpito não foi feito para isso. O púlpito foi erguido para que daqui se partisse a palavra: assim diz o Senhor. E então proclamarmos a vida eterna, a salvação única e exclusiva na pessoa de Jesus. Um irmão lá de nossa igreja, sou membro da Igreja Batista em Vila Zarte, ele é mecânico de alta performance, com carros luxuosos, Ferrari, Lamborghini, esses carros. Não sei que os irmãos devem ter uns 10 na garagem desses. Então, ele atende pessoas que compram um carro de 3 milhões só para correr lá em Interlagos, bate, manda consertar, não presta mais, compra outro. Pessoas assim pobres. Mas ele é portador da mensagem. Ele é portador do Evangelho. E o que ele faz? Pediu autorização ao seu patrão para ele ter, durante a semana, um momento de meia hora para partilhar a resposta que ele tem na Bíblia a respeito da salvação dos pecadores. E ele começou a fazer, o seu chefe permitiu, e hoje, o momento em que a oficina é mais frequentada é no horário que ele marca para as reuniões, onde os donos destes carros luxuosos e grandes vêm com a sua esposa, com os seus filhos, porque dizem: este homem tem uma resposta que eu buscava, vamos lá escutá-lo. O pastor não entra, mas ele entra. Alguns alunos antigamente faziam da hora do recreio da sua escola um momento de pregar a Cristo. Ao invés de gastarem o tempo correndo lá fora, brincando, voltavam para a classe e pregavam a palavra. E a experiência de alguns foi que a classe estava mais cheia na hora do recreio, porque as pessoas queriam ouvir o que é que aquele menino ou aquela menina tinham como resposta do livro para as suas almas. E muitas pessoas receberam Cristo naquela escola e naquelas escolas. Nós devemos fazer da nossa profissão um meio para falar de Cristo. Nós devemos fazer da casa onde moramos um meio de falar de Cristo. Nós devemos fazer das nossas redes sociais um meio de falar de Cristo. E como eu disse, falar de Cristo não é dizer Deus te ama, Deus é amor. Isso todo mundo sabe. Falar de Cristo é dizer: Cristo veio para salvar o pecador. Você é pecador. Você precisa de Jesus. Entregue o seu coração para Ele. Porque se nós não dissermos isso, será como olharmos um prédio como foi agora na Turquia. As câmeras estavam ligadas e o prédio do nada resolveu despencar, caiu, bum! O bom, num certo sentido, é que quase ninguém estava naquele prédio, naquele momento. O prédio simplesmente resolveu cair. Mas alguns prédios que estão pegando fogo, ou que estão arriando a sua parede, e nós aqui do lado de fora dizemos assim: Deus é amor, e a pessoa lá na janela: é mesmo, Deus é bom, é mesmo. Quando na verdade deveria dizer: desce daí que o prédio vai cair, desce daí porque está pegando fogo. Nós sabemos o que vai acontecer com o mundo. Nós sabemos o que vai acontecer com uma pessoa que morre sem Cristo.
E se nós não alertarmos estas pessoas, elas partirão perdidas, e Deus cobrará de cada um de nós, dizendo: por que você não insistiu? Por quê? E nós diremos e daremos desculpas. Porque ficava chato. Porque eu me tornaria inconveniente. Porque eu ficaria fora das festas. Porque me tirariam do grupo. O Senhor dirá: agora eu estou tirando você do céu. Aliás, você nunca viria para cá, porque o seu compromisso comigo não foi verdadeiro. Porque quem tem o verdadeiro compromisso segue ao Senhor e obedece a sua palavra. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o maior dos mandamentos do Senhor, além dos basilares de toda a Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é pregar o Evangelho a toda criatura e não deixar ninguém de fora desta mensagem. Como acredito que Mário Barreto França deve ter sido o autor desta poesia, onde ele conta a história de um pai que tinha uma prole prolífica, tinha lá uns 15 filhos, e estava para morrer, e chamou a filharada dele toda para a despedida. E os filhos ao pé da sua cama, do seu leito moribundo de morte, ele a cada um dos filhos abraçou e disse: até breve, meu filho, até breve, minha filha, até breve, meu filho. Mas ao filho mais jovem, aquele pai disse: adeus, meu filho. E o filho estranhou o cumprimento, dizendo: pai, a todos os meus irmãos o Senhor disse até breve, a mim o Senhor diz adeus, por quê? Ele disse: meu filho, porque os teus irmãos, ao ouvirem a mensagem do livro que eu ensinei, receberam Jesus como Senhor e Salvador e vão para o mesmo céu onde eu irei. Você, contudo, com toda a sua rebeldia, com toda a sua opulência, resolveu não crer e seguir os seus próprios caminhos. Então, meu filho, respeito a sua liberdade, mas sinto muito em dizer: nunca mais nos veremos. Adeus, meu filho. Esse filho postou-se de joelhos em lágrimas, dizendo: Deus do céu, só agora eu percebo, meu Deus, a gravidade da minha situação, porque eu amo tanto meu pai e não quero me despedir para sempre dele. E se o caminho para ir para o céu é Jesus Cristo, eu confesso os meus pecados e eu recebo agora como meu Salvador. E o pai, no último suspiro de vida, diz: filho, até breve, meu filho, nos encontraremos no céu. Pense em alguém que você ama e que até gosta das mensagens bonitas que você manda, mas que ele não se converteu. Ele é a sua missão, ele é a sua tarefa. Não descanse enquanto não o conduziu aos pés do Calvário. Não descanse enquanto não levá-lo aos pés da cruz. Eu fui o primeiro a me converter em minha casa. Converti aos 14 anos. Quando meu pai soube que eu me converti, ele tinha um 38 carregado, apontou para mim e disse: se você for batizado, eu te mato. E eu falei para o pastor, meu pai ameaçou matar. Ele disse: seja fiel, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Não vou entrar em detalhes, porque já ocupei muito tempo dos irmãos, mas o pastor visitou a nossa casa. O meu pai disse assim: pastor, em outra situação a nossa conversa seria outra, mas eu percebo que o meu filho mudou de comportamento. E se meu filho está diferente, então se está fazendo bem para ele, eu também quero para mim. Como que é essa mensagem do livro que o Senhor fala?
2 meses depois do meu batismo, meu pai e meu irmão se converteram a Cristo. E 1 ano depois da conversão deles, tive o privilégio de ver a minha mãe entregar a sua vida para Jesus. E eu pude dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu não descansei uma única noite, ou um único dia, tendo paz na minha vida, enquanto eu sabia que mamãe iria para o inferno, que meu pai iria para o inferno, que meu irmão iria para o inferno. Não descansei. E a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isso vale com o nosso pedido também. Peça pela conversão, peça pela transformação, peça pela redenção, peça para que o coração se abra. Deus tem poder de quebrar o coração mais duro, mas você tem que ter mensagem, e a sua mensagem você a tem aqui, na palavra de Deus. Mas não mande apenas a pessoa, vai lá, procura no livro, seja você o porta-voz da mensagem. Faça 2 coisas: dê uma Bíblia e fale do que está escrito aqui. Sua mensagem será completa e você estará debaixo da obediência do Senhor, fiel ao Messias de Israel, fiel ao nosso Redentor. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero apelar, fecha os seus olhos se for possível, e eu quero apelar ao seu coração. Talvez o Espírito de Deus esteja falando que você deve ser aquele que vai levar a palavra para alguém muito próximo de você, e que Ele está tocando na sua vida de forma tão contundente que você até se emociona, porque sabe que é sua missão. Se você tem uma pessoa assim no seu coração e será porta-voz da mensagem de salvação para ela, levanta a sua mão dizendo: pastor, eu vou testemunhar para esta pessoa. Levanta a sua mão dizendo: eu tenho, pastor, eu vou ser este evangelista para esta pessoa, eu vou levar a mensagem, eu vou falar de Jesus para esta pessoa, eu vou levar o evangelho para ela. Alguém, Deus te abençoe. Mais alguém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Mais alguém, levanta a mão dizendo: pastor, eu tenho sido assim um sal sem gosto. A partir de agora eu vou salgar bem a vida dessa pessoa, porque eu vou falar da tua palavra. Deus abençoe. Mais alguém, levanta a sua mão. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Muito bem, eu vou encerrar este apelo. Se o irmão dirigente me permite, eu gostaria de pedir para que todos ficassem de pé. E quem levantou a mão, eu quero orar por você. Venha aqui à frente, porque Deus está dando uma missão para você.